desta pesquisa é Manual de Instruções do Individualized Music Therapy Assessment Profile, o INTAP. Portanto, estaremos falando sobre musicoterapia. Por isso, vamos começar falando sobre o que é a musicoterapia, que pode ser definida como um processo de avaliação e tratamento que utiliza técnicas e experiências musicais, no qual a avaliação possibilita não apenas estabelecer metas e objetivos, mas também verificar se estes foram atendidos. Afinal de contas, sempre que se inicia um tratamento, é importante saber o local que o paciente se encontrava no momento de início e o local onde ele vai estar passado aquele período de tratamento. Em 2007, um grupo de musicoterapeutas ingleses percebeu que estavam com dificuldades de encontrar um instrumento que fosse capaz de verificar com verossimilidade todo aquele avanço que a musicoterapia conseguia proporcionar a seus pacientes. Por isso, eles se uniram e criaram o INTAP, com a intenção de que fosse um instrumento muito abrangente e que conseguisse pegar todas as nuances do desenvolvimento musicoterapêutico do paciente. Eles dividiram esses avanços em 10 domínios: musicalidade, comunicação expressiva, comunicação receptiva, percepção auditiva, interação social, motricidade ampla, motricidade fina, motricidade oral, cognição, habilidade emocional e habilidade sensorial. Dentro dessas divisões chamadas de domínios, eles dividiram em subdomínios. No final das contas, chegaram a um instrumento que possui 394 itens a serem avaliados durante o processo de tratamento musicoterapêutico. É importante saber que não é necessário aplicar todo o instrumento em todos os pacientes. Porém, os autores colocaram algumas limitações e algumas instruções que devem ser seguidas para que o instrumento possa atingir o seu nível ótimo de funcionalidade. Seus resultados traçam um perfil de determinada pessoa, enfatizando seus pontos fortes e as áreas que ele mostra maior dificuldade. Por isso, o instrumento não é utilizado para fazer diagnósticos e nem comparação entre indivíduos, permitindo apenas avaliar o mesmo indivíduo em diferentes momentos durante seu processo terapêutico. Ele avalia as habilidades pré- e pós-intervenção em musicoterapia. Portanto, o musicoterapeuta vai fazer uma aplicação do INTAP naquele momento de avaliação. Depois, ele vai passar pelo momento do procedimento, do processo musicoterapêutico, e ao final desse processo, depois de determinado tempo, o musicoterapeuta vai aplicar novamente para poder fazer esse comparativo de acordo com o desenvolvimento do paciente. Como já dito, é um instrumento que foi criado na Inglaterra, então seu idioma original é inglês, mas em 2012 foi traduzido para o português brasileiro pelo musicoterapeuta Alexandre Mauá. Nessa pesquisa que estamos apresentando no momento, buscamos saber como o INTAP vem sendo aplicado ultimamente. Nós buscamos na PubMed, na Cielo, na CAPES, no Google Acadêmico e no Cochrane Internacional e Nacional. E as palavras-chave escolhidas foram musicoterapia, music therapy, INTAP e manual. Nós encontramos 85 pesquisas que citavam a musicoterapia. Porém, depois de aplicados os critérios de inclusão e de exclusão, chegamos a 37 pesquisas. Quais foram esses critérios? Para o critério de inclusão, consideramos que algum domínio do INTAP tenha sido aplicado com pacientes durante o desenvolvimento do estudo. E, como critério de exclusão, consideramos que o INTAP deveria ter sido apenas citado como instrumento de avaliação, mas que não tenha sido utilizado na prática. Também tomamos o cuidado de não repetir trabalhos que tenham sido gerados de uma mesma coleta de dados. Portanto, no final, tivemos 37 pesquisas que foram realizadas no Brasil, na Malásia, Países Baixos, Croácia, Finlândia, Estados Unidos e Portugal. Dentre dessas 37 pesquisas encontradas, apenas 2 utilizaram o INTAP em sua totalidade. Em média, eram utilizados 2,9 dos 10 domínios existentes. Portanto, os autores têm demonstrado preferência em aplicar menos domínios do INTAP. Eles geralmente não são explicados os motivos por não utilizarem o instrumento de uma maneira completa, porém, a hipótese é de que
eles buscam aplicar apenas os domínios que sejam mais próximos àqueles temas pesquisados em seus trabalhos. Portanto, se estão sendo analisadas questões de motricidade, os autores consideram que não é necessário que se haja uma avaliação, por exemplo, do domínio social. 14 trabalhos, sendo 35% do total, não seguiram a recomendação do domínio musicalidade. Os autores originais afirmam que todas as vezes que o INTAP for aplicado, o domínio musicalidade também deve ser aplicado. Ele é o único que foge à regra da liberdade de escolha do musicoterapeuta da aplicação. Apenas 2 autores seguiram parcialmente essa regra. Eles utilizaram apenas as habilidades de fundamentos. Encontramos também 2 trabalhos que foram conduzidos com bebês, 2 trabalhos conduzidos com adultos e 5 trabalhos conduzidos com idosos, totalizando 24,32% dos 37 trabalhos. O que acontece é o fato de que o INTAP foi criado e pensado para ser aplicado com crianças e adolescentes. Ou seja, esses trabalhos trazem faixas etárias de aplicação que não condizem com o que é o esperado e proposto pelos autores originais. O que nós levantamos na hipótese é que, como há apenas uma versão original, composta de 196 páginas e escrita toda em inglês, este fato pode fazer com que os musicoterapeutas se sintam desestimulados em procurar conhecer mais a fundo o instrumento antes de aplicá-lo. Acabam fazendo uma aplicação baseada em conhecimentos gerais ou apenas em um conhecimento rápido e raso. Portanto, faz necessário um manual de instruções que auxilie o musicoterapeuta a aplicar o INTAP de maneira condizente com a sua real intenção de prática, levando em consideração suas restrições, regulamentações e princípios, para que então seja alcançada uma avaliação clara e que faça jus ao belíssimo trabalho da musicoterapia. Agradeço a sua atenção e até mais!